Olá meus irmãos, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Vou estar aqui trazendo mais uma palavra, tá, para a nossa meditação, que se encontra aqui no livro de 2 Reis 4. Vamos ler do 1 em diante, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheio que foram todos os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, que disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Amém? É uma palavra maravilhosa que nos ensina muito, né? E esta é uma das palavras que eu costumo sempre estar lendo, porque eu aprendo muito com essa passagem. Aqui fala sobre uma viúva, né? E essa viúva tinha 2 filhos. Seu marido tinha acabado de morrer e o seu marido deixou uma grande dívida para aquela mulher pagar. E ela não tinha condições, não tinha dinheiro, né? Não tinha um recurso, não tinha um emprego. Então ela se encontrava naquele momento desesperada. Porque além dela ter perdido seu marido, está chorando pela perda do seu marido, está triste pela perda do seu marido. A Bíblia diz que veio o credor cobrar a dívida que o seu marido tinha deixado. E o credor falou para ela que ele iria levar os seus 2 filhos para serem servos, para serem escravos, até que a dívida fosse paga. Então aquela mulher, ela se encontrava ali naquele momento desesperada, porque além de ter perdido o marido, agora ia perder também os seus 2 filhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher, ela não viu outra alternativa a não ser ir até o homem de Deus, porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, e que Deus, o Deus de Eliseu, que é este Deus que nós servimos, era um Deus poderoso, é um Deus poderoso. E este Deus poderia mudar a história, poderia mudar a vida dela, poderia mudar a situação que ela estava vivendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que essa mulher, ela poderia ir pedir ajuda a qualquer outra pessoa, né? Ela poderia ir pedir mais dinheiro emprestado, fazer mais dívida, mas não. Ela foi ao homem de Deus, porque ela sabia que ali estava a solução para o seu problema. E muitas das vezes na minha e na tua vida não é diferente. Muitas das vezes nós não alcançamos os nossos objetivos porque nós vamos pedir ajuda, pedir conselhos, pedir soluções, tentar de alguma forma arrumar uma solução nos lugares errados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós vamos atrás de resolver o nosso problema em lugares que não é para nós irmos. E nós acabamos aumentando o problema. Acaba ficando mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós não sabemos conduzir a situação. Aquela mulher, ela foi direta ao homem de Deus, porque ela sabia que dali viria uma solução para resolver ali o seu problema. E o homem de Deus, e Eliseu, falou para ela ir
né, até os seus vizinhos. Mas antes ele perguntou: o que tu tem em casa? E ela falou que não tinha nada em casa, só tinha uma botija de azeite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um pouco de azeite na botija. E aquilo, irmãos, era o suficiente para Deus operar um milagre, porque Deus ele não precisa de muito para fazer. Deus ele não precisa de muito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Basta nós demonstrarmos fé e confiança nele. E com um pouquinho que nós temos, Deus ele vai multiplicar, Deus ele vai aumentar, porque ele é um Deus poderoso, ele é um Deus justo. E ali o homem de Deus fala para ela: vai, pede aos seus vizinhos vasilhas emprestadas, vasos emprestados, mas pede muito. Ali já sinalizando que o milagre que ia acontecer na vida daquela mulher ia ser um milagre grande, extraordinário. E creia que é isso que vai acontecer na tua vida e na tua família. O milagre que Deus vai fazer na tua vida vai ser um milagre grande, um milagre extraordinário, um milagre maravilhoso, porque é dessa forma que Deus faz. Então aquela mulher, ela obedece o homem de Deus e ela vai até os seus vizinhos. Eliseu ele dá uma ordem e aquela mulher ela tem que obedecer aquela ordem. Caso contrário, as maravilhas de Deus não vai cair sobre a tua vida, né? Porque nós temos que sermos obedientes a Deus. Nós temos que sermos obedientes, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher ela faz o que o homem de Deus pede. Ela vai até os seus vizinhos, ela pega muitas vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Ela vai até a tua casa. Ela fecha a porta atrás dela e dos filhos dela, assim como pede o homem de Deus. E a Bíblia diz que ela começa a deitar o azeite sobre os vasos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, imagina a alegria daquela mulher. Porque antes ela não tinha nada. Ela só tinha aquela botija com aquele pouquinho de azeite. E através daquele pouquinho de azeite, Deus ele multiplica aquele azeite. Deus ele traz esperança para aquele lar. Deus ele traz uma solução para o problema daquela mulher. E eu creio que a partir daquele momento, aquela mulher que já tinha fé em Deus e no nome de Deus, ela passou a ter mais fé em Deus. Porque ela viu com seus próprios olhos, ela presenciou, ela viveu aquilo, né? E eu creio que os milagres que Deus vai fazer, as maravilhas que Deus vai fazer nas nossas vidas, na tua vida, no teu lar, na vida da tua família, na vida dos teus, vai ser grande e você vai sentir a mão de Deus sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre o teu emprego. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus ele vai fazer coisas grandes, assim como ele fez na vida daquela mulher. Na vida daquela mulher, o que Deus fez na vida daquela mulher, ele pode muito bem fazer tanto isso como mais na tua vida e na tua família. Basta você crer, basta você confiar, basta você acreditar que Deus ele pode fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida. Para nós finalizarmos, a Bíblia diz que aquela mulher, ela obedeceu a voz de Deus. Então ela começou a deitar o azeite sobre os vasos e encheu todos os vasos. A Bíblia diz que ela pede mais um vaso aos seus filhos e eles falam: não tem mais vaso, acabou. Então cessou o azeite. A Bíblia diz que ela vai até o homem de Deus e fala a respeito, né? E pede uma direção. E a Bíblia diz que o homem de Deus fala para ela: vai, vende o azeite, paga a tua vida, a tua dívida, tu e teus filhos viverão do resto que sobrar. Então, irmãos, o milagre foi grande, o milagre foi extraordinário. Aquela mulher agora ela, creio eu que ela estava feliz ali naquele momento. Por quê? Ela não ia mais precisar dar os seus filhos para serem escravos, para pagar a dívida. Porque Deus pagou a dívida daquela mulher. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, é um milagre que para muitos pode não ser nada, mas para aquela mulher era o suficiente para ela viver
era o suficiente para ela livrar os seus filhos de serem escravos. E Deus, ele vai te dar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, nem mais e nem menos, porque nosso Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus fiel, ele é um Deus poderoso e ele é um Deus que cuida. Fique com esta palavra, que Deus venha abençoar muito a tua vida, a tua família. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Curte, tá bom? E que Deus venha abençoar muito a tua vida, a tua família. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.